né? Então hoje a gente vai começar aí com uma introdução básica aqui ao Arduino, né? A gente vai falar um pouquinho aqui do hardware dele, né? E aí a ideia para a semana que vem a gente já começar com software, começar com uma programaçãozinha aí, tá bom? Então a ideia hoje é falar aí mais do hardware aí, tá? Professor, Oi. coisa rápida. No caso já tive aula em cima do Arduino. Se eu não quisesse programar e jogar em cima do Arduino, que componente que eu usaria? Não sei especificamente o que. Peraí, qual que é a pergunta? Repete para mim, por favor. Se eu necessariamente não tiver um Arduino, não quero usar o Arduino, não preciso, não quero colocar no meu projeto um Arduino. Se eu tivesse que usar um componente que eu pudesse programar, um PIC, seria o que eu usaria? Ah, o Thales colocou PIC. É Então, isso mesmo? a gente vai ver, assim, a gente vai ver que o Arduino, ele tem um microcontrolador que é o ATmega, né? Então, como você já fez o seu programa para o Arduino, né? Eu acho que o ideal seria justamente você programar um ATmega, tá? Ficaria mais fácil aí todas as o seu trabalho, né? Inclusive o programa aí do Arduino já rodaria no ATmega direto. Mas nada impede você usar um outro microcontrolador como o PIC ou o 8051. O que acontece? Você vai ter que adaptar, por exemplo, o seu programa ao hardware que você tem. Então, por exemplo, o 8051 pode não ter tantos temporizadores quanto tem o ATmega, né? Então, você vai ter que fazer o arranjo para adaptação de um microcontrolador no outro, né? Mas se você usar o mesmo ATmega, você não vai ter muito trabalho não, né? Então eu indicaria, olha, o meu programa está usando o Arduino, né, já está funcionando, está ok no Arduino, você migra para um sistema onde você vai instalar um microcontrolador ATmega. Perfeito, valeu. Pode ser um outro? Pode, mas quanto mais diferente do ATmega, mais adaptações você tem que fazer, tá bom? Bom, olha só, aí na imagem a gente vê o quê? Sisteminha que mais ou menos indica para a gente o que é um microcontrolador. Então, no microcontrolador, o que eu tenho? Olha lá no meio, lá em cima, ó, eu tenho um microprocessador. Então, lá no meu microcontrolador, eu já tenho dentro dele um microprocessador. E o que que mais eu tenho dentro? Então, a CPU aqui, a unidade central de processamento, seria o meu microprocessador. Aí, esse CPU que está lá dentro, ele vai conectado com vários outros dispositivos. Por exemplo, já tem lá, aqui do lado direito, a memória de programa. Né? A memória de programa. Mas eu já tenho lá a memória RAM. Então, está tudo já dentro desse CI do microcontrolador. Então, quando você faz o sistema a microcontrolador, você não precisa, por exemplo, memória de programa, se preocupar com memória RAM, porque isso está tudo lá dentro. Ó. Eu tenho timers, eu tenho temporizadores, tá vendo aqui, ó, timers, né? Então eu tenho timers aqui. Deixa eu colocar aqui uma canetinha aqui, ó. Então eu tenho aqui, ó, timers, ó. Então, esses timers aqui, ó, no caso aqui desse exemplo, eu tenho 4 temporizadores, do T0 ao T3. Eu tenho um sistema de comunicação serial, né? Ser uma USART, pode ser uma I2C, enfim, um sistema para fazer comunicação em série. Né? Meus sistemas de
clock estão aqui, ó, então tem aí um oscilador Hertz, no caso aí, né, mais um PLL, né, então esses caras aqui eu não preciso pensar mais, instalar mais, né, a parte, né, então se eu tiver um sistema só com microprocessador, você vai lá e com sistema com microprocessador, sei lá, antigamente, gente, por exemplo, os Intel aí, os iCore, né, Core 5, né, o i7, então ele é o microprocessador só. Aí eu preciso comprar dispositivos de memória RAM, preciso comprar conversores, por exemplo, analógico digital, né, então eu tenho eles. Eu tenho que comprar e colocar mais. Já no meu microcontrolador, tudo está dentro do microcontrolador. Paulo falou verdade, né? Quando você pensa no Arduino, né, ele já tem uma plaquinha pronta, tal, e se eu for desenvolver o PIC ou desenvolver uma outra placa, você vai ter que desenvolver a sua placa aí com os componentes aí adicionais, né? Isso que o Saulo colocou é interessante aí, tá bom? Bom, então essa é a principal diferença, né? Então, o meu microcontrolador é um dispositivo já além, ele tem além do processador, ele tem os vários periféricos que a gente precisa e as várias memórias que a gente precisa. Tá? Então já vem tudo no único CI. Resultado da coisa vai ficar tudo mais compacto. Vai ficar tudo mais compacto. Tá? Tudo juntinho ali no nosso sistema. Tá bom? Beleza? Dúvidas? Então aí fazendo uma comparação aí, né, do microcontrolador para o microprocessador. Então quando a gente fala em microcontrolador, o que eu estou falando especificamente? Eu estou falando de ele é dedicado a uma tarefa específica. Então, por exemplo, eu vou fazer o meu microcontrolador, por exemplo, controlar meu micro-ondas. Né? Então, esse microcontrolador ele vai única e especificamente vai ficar a vida inteira dele fazendo o quê? Controlando o micro-ondas. Ele não serve para outra coisa. Né? Por quê? Porque eu programei ele para ele se dedicar, né, ao controle do micro-ondas e não vai fazer mais nada. Mais nada. Né? Meu sistema a microprocessador. Né? A microprocessador. Então, pensando no sistema microprocessador. Ele é pensado para fazer muitas tarefas diferentes. Então, por exemplo, o seu celular, o seu computador. Então, hoje, por exemplo, agora vocês estão aí tendo a nossa aula online. Né? Ele está fazendo tratamento de áudio, ele está fazendo tratamento de vídeo. Né? Daqui a pouco você pode usar um Word aí para fazer um trabalho, você pode acessar a internet. Então, cada um dessas atividades são atividades diferentes que ele está fazendo. Né? Então, ele não é específico para uma única atividade, para um único fim. Né? Então, o microcontrolador é um cara mais genérico aí. O que você quiser colocar aí nele, você pode colocar. Vai depender do quê? Do periférico que você tem, né? E do programa que você está colocando para rodar. Né? Então, isso vai definir aí o que você pode utilizar aí como uma tarefa com seu sistema a microprocessador. Tá bom?
sistemas microcontroladores, eles têm aí, né, um sistema interno para suporte dos seus dispositivos. Então, os dispositivos, normalmente, dos microcontroladores, são dispositivos que estão alocados dentro dele. Então, por exemplo, nós vimos lá o exemplo de no slide anterior, de um conversor analógico digital. Eu já tenho todo o suporte para fazer aquele conversor analógico digital funcionar no meu microcontrolador. Os nossos temporizadores, todo o suporte para ele funcionar, aqueles temporizadores já estão dentro do meu microcontrolador. Eu não preciso de mais nada, né, para fazer funcionar. Assim, preciso programá-lo adequadamente, né, conforme o fabricante do microcontrolador está exigindo para que aquele dispositivo interno ele funcione. Né? Então, isso é o que mais importante. Para um microcontrolador, ele tem suporte a dispositivos que são externos, né, ao sistema do microprocessador. Na realidade, o microprocessador é um cara que vai, né, precisar de muito suporte externo. Né? Então, eu vou precisar de um conversor analógico e digital. Beleza, então você pode colocar ele ali e você vai ter que colocar toda a circuitaria que você vai precisar adicionalmente para ele. Né? Então, vou colocar, por exemplo, um sistema de vídeo. Beleza, você vai ter que colocar também todo o circuito para fazer esse sistema funcionar. Então, não dá para você pensar nesse cara individualmente. Né? Então, esses dispositivos são colocados externamente e tudo que você vai adicionar a ele é externo. O microprocessador é única e exclusivamente voltado para fazer o processamento principal do dispositivo e o processamento aritmético. Tá? O resto, é tudo dispositivo externo. Tá? Aqui tem uma coisa muito interessante. Os sistemas a microcontroladores, eles oferecem uma proteção de software. Né? Então, basicamente, todos microcontroladores atuais eu posso programar para que, uma vez, né, realizado a descarga do software, ele não consiga ser mais lido, aquele software. Né? Então, vamos supor lá que você fez, né, o seu sistema de microondas. Tá, legal, beleza, fez o sistema de microondas. Você programou um timer, você programou o controle da válvula, né, de microondas, a potência, você colocou 10 ou 15 receitinhas lá, etc. Enfim, né, você fez o seu dispositivo funcionar com reloginho e tal, tudo que eles baratos um bom microondas oferece. Olha, eu não quero que um concorrente meu venha lá e faça uma cópia do meu software. Se ele quiser fazer o microondas dele, ele que faça, ele que programe. Entendeu? Então não há como, né? A gente não deve ter como fazer uma leitura daquele software que está ali para a gente possa copiar. Tá? Então, o microcontrolador ele oferece essa proteção. Normalmente são microfusíveis, né, que são colocados nos dispositivos que, uma vez queimados, eles não dão mais acesso àquela área de memória de programa, não para fazer uma cópia. Tá? Agora, sistemas microprocessados, eles têm uma base muito falha, né, de proteção ao software. Né? Então,
vocês já sabem, por exemplo, né, sempre existem aí programas piratas aí, né, e esses programas piratas que rodam por aí, sabe, são o quê? São falhas de proteção do sistema. Né? Então, realmente isso se deve principalmente à característica do nosso dispositivo de ser multitarefa. Então, nessa posição de multitarefa, fazer a cópia entra como uma das tarefas, né? Você copiar o seu software. Então, basicamente, o sistema é muito falho, né? Existem até algumas chavezinhas aí mais interessantes, etc., que dão uma dificuldade maior para fazer a cópia, né? Mas ela é bem ainda frágil, né? Então quem quiser consegue realizar, consegue burlar esse sistema, mesmo sendo sistema de locker, de trava, de USB. Eu tenho um programinha meu aqui, por exemplo, que se ele não tiver com uma chavezinha no USB, né, ele não funciona. Né, ele fica muito travado, mas existem sistemas que fazem a leitura desse cara e instalam esse cara aí no computador e simulam ele como se ele estivesse funcionando. Né? Então, isso é possível fazer. Tá? É possível fazer. Outra coisa interessante é o tempo, né, para o mercado. Então, a gente fala que time is money, né? Tempo é dinheiro. Então, o tempo que você leva para desenvolver o seu sistema com sistemas microcontrolados é um sistema muito menor. Né? Por quê? Porque você tem a começar do tamanho. Né? O tamanho do seu dispositivo vai ser um tamanho muito menor, né, que um sistema microprocessado. O consumo de potência do seu sistema microcontrolado também vai ser maior. Por quê? Porque como tudo está dentro do chip, né, uma vez que você ligou aquele chip e colocou ele para funcionar, beleza, ele vai consumir muito pouco. Né? Então, o tempo para você levar, né, você colocar, né, esse sistema aí para funcionar é um tempo muito menor. Agora, num sistema a microprocessador, né, o tempo para realizar o circuito vai ser muito maior. Por quê? Porque cada coisa que você tem ali, você tem que programar a parte. Então, por exemplo, eu vou colocar uma memória. No sistema microcontrolado, você não precisa colocar memória. No sistema microprocessado, você precisa colocar memória. Consequentemente, você tem que desenhar o circuito para colocar memória. Você tem que fazer o layout, né? O tamanho, obviamente, ele vai ser maior. Uma vez que a memória, por exemplo, está do lado de fora, né, do CI, eu já vou ter que dimensionar um espaço para essa memória, para colocar no circuito. Né? E essa memória vai consumir também. Ela vai consumir a mais que o sistema o microprocessador. Né? Então, isso vai fazer o seu sistema aumentar de consumo. Né? Então, sistemas que têm microprocessadores normalmente têm fontes mais parrudas, com potências maiores. Tá? Sistema microcontrolado, normalmente, ele não cabe expansão. Tá? Normalmente, ele não cabe expansão. Já o sistema a microprocessador, ele pode estar adequado, né, a
ganhar expansões. Então, basicamente, esse é a diferença aí dos dois sistemas aí quando a gente vai trabalhar aí com esses caras. Tudo bem? Dúvidas, turma? Por enquanto não, professor. Beleza. Então, basicamente, o meu microcontrolador, ele é o quê? É o computador em um chip. Fazer aquele computador funcionar, né, e coloquei ele num chip só. Né? Então ele tem o próprio processador, a memória de programa, que é a memória ROM, onde a gente vai colocar toda a inicialização do sistema, como ele deve funcionar, né? Todo o processo de funcionamento dele está na memória ROM e a gente vai gravar ela. Ele vai ter então a memória RAM, né? Que é a memória onde eu possa gravar alguns rascunhos, a gente já pode colocar alguma informação, né? E aí a gente coloca, né, periféricos de entrada e saída. Né? Entre esses periféricos, por exemplo, a gente pode ter os famosos conversores analógico digital, digital analógico, portas, né, digitais, etc. Né? Então, temporizadores, né, timers, contadores. Né? Então, assim, a gente pode. Tudo está dentro do próprio dispositivo. Né? Eu vou gravar aí no meu microcontrolador, né, tudo que eu preciso, funções que eu vou precisar, né, e ele vai fazer só o que está no programa, obviamente. Tá bom? Para que ele tenha outras funções, então eu vou ter que reprogramar. Então vamos supor lá, eu fiz o meu dispositivo todinho e pensei nele para ele trabalhar como sendo um micro-ondas. Beleza, então eu fiz o programa dele, adequei os periféricos, né, para ele trabalhar e bumba, descarreguei o programa nele e ele vai trabalhar até o fim da vida dele como sendo um controlador de micro-ondas. Beleza, mas eu quero que ele seja simplesmente um relógio, não quero que ele seja um controlador de micro-ondas. Né? Eu quero que ele seja um reloginho, um timer e tal, ou seja, uma coisa mais simples. Beleza, você pode reprogramá-lo, né? Ou colocar uma nova programação nele, e obviamente essa programação vai deixar ele funcionando, sei lá, loja aí que você pensou, né? Com timer, etc., alarme, né? Então, da maneira que você programar ele. Mas, uma vez reprogramado, ele não controla mais micro-ondas. Né? Funciona o quê? Como relógio. Tá? Como relógio. Quais são os exemplos que a gente tem aí de microcontroladores? O PIC, né? Então, eles são microcontroladores aí, feitos pela Microchip. Né? Atmel, AVR, né? O Temega, etc., são os que a gente usa aí no Arduino. Né? Então, eles eram da antiga Atmel e hoje a Microchip comprou eles. Tá bom? Eita, ó, precisando de microchip, ó, só falar com o João. Microchip e AVR também, né? Até Mega também, né, João? Olha, distribuidora autorizada no Brasil, que beleza. Tá ótimo, ó, já temos aí de onde comprar aí se a gente precisar de algum chipzinho, olha. Eita, nós. Tá certo. E os da Intel, né? São os microcontroladores MCS, né? Então são os mais antigos, né? São os primeiros que surgiram e tem lá toda uma tecnologia, né? Desenvolvida aí pela Intel.
Então são os três principais exemplos de microcontroladores que a gente tem. Né? O microprocessador, né, ou simplesmente processador, ele é um circuito integrado. Ele vai realizar o quê? Função de cálculo e tomada de decisão. Né? Então, essas são as principais coisas que ele faz: cálculo e tomada de decisão. Ele é que vai ser o cérebro da coisa, tá bom? Então, ele é usado em computador, celular, tablet, todo dispositivo que você tem mais de uma função, normalmente você tem nele um processador. Tá? Você tem nele um processador. Então, sistemas a microcontroladores são sistemas específicos. Sistemas a microprocessadores são sistemas mais abrangentes, né? Multitarefas, que fazem mais coisas, tá bom? É óbvio que hoje, com a miniaturização, o que acontece? Eu tenho sistemas aí, principalmente em celulares, tá? Em que os microprocessadores estão associados, por exemplo, à memória, coisa que você tem que sempre estar com a coisa funcionando. Tá? A memória tem que estar sempre junto de um sistema que é inteligente. Então, se o seu dispositivo é um dispositivo inteligente, ou seja, se ele tem um microprocessador, se tem um microcontrolador, ele tem que ter memória também. Por quê? Porque um dispositivo, né, programável, ele tem que ter um conjunto de ordens que ele deve seguir. Né? E esse conjunto de ordens que ele deve seguir é justamente o seu programa. Aonde que ele está armazenado? Na memória. Tá bom? Então é na memória que está armazenado o respectivo aí que vai fazer com que o seu sistema funcione. Tá bom?